Amém. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por essa manhã de domingo, pela Tua presença maravilhosa, pelo Teu cuidado e zelo constante. Senhor, em nome de Jesus, o Teu Filho, vem, Senhor, estar falando a cada filho Teu nessa hora, a cada pessoa que nos ouve. Senhor, no nome santo de Jesus eu te peço que venhas fazer para a glória do Teu nome. Bem-aventuradas as palavras da minha boca e o meditar do meu coração diante da Tua face. Ó Senhor, rocha minha e Redentor meu. Amém. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29, a partir do verso 11. Eu que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Palavras do Senhor, damos graças a Deus. Queridos, nós vemos aqui nesse texto do profeta Jeremias um Deus que ele sonha, um Deus que ele projeta, um Deus que faz planos. E o que são planos, senão projetos que nós fazemos, metas que nós estabelecemos, para que nós possamos então seguir. E nós percebemos uma coisa, que muitas vezes quando nós fazemos os planos, quando nós estabelecemos as metas, quando nós arquitetamos os projetos, aqui e ali muitas vezes nós precisamos adaptar algumas situações que se apresentam diante de nós. Aqui mesmo na igreja, desde o início dessa obra, Deus falando ao meu coração, Ele disse que eu deveria iniciar esse projeto. E nós começamos. Mas contando nessa história toda com o fator humano e com os recursos que nós dispunhamos, aqui e ali, nós precisamos fazer algumas adaptações. Tenho certeza que na sua vida, em muitos momentos também, você teve planos, você projetou, e você, para chegar a termo aquele plano, a uma concretização dele, você aqui e ali teve que fazer alguma concessão, alguma alteração, até que ele pudesse, assim, ser concluído a contento. Mas os planos de Deus, eles sempre vão se concretizar. Eles sempre serão realizados. Porque se formos honestos conosco, nós vamos também ter a consciência de que muitas vezes fazemos os nossos planos e não podemos nem adaptar,
E não podemos nem mudar pontos, mas às vezes nós temos que mudar o plano inteiro, o projeto inteiro. E nesse sentido, eu lembro do nosso calendário. Nós preparamos os nossos calendários, deixamos pronto todo o calendário do ano que vem à frente, nós deixamos tudo pronto em outubro. E aí é só fazer depois a confecção, para que nós possamos distribuir no final do ano. E aqui na nossa catedral nós temos uma agenda cheia. Aquele calendário que as pessoas recebem no final do ano são os calendários das atividades especiais que nós fazemos, são calendários de eventos que nós promovemos. Isso sem contar com as agendas de cada um do nosso clero. Isso sem contar com viagens missionárias, isso sem contar com a realização de sacramentos nas diversas paróquias, isso sem contar com visitas, isso sem contar com velórios, isso sem contar com casamentos, isso sem contar com uma série de outras atividades e nunca esquecendo de maneira nenhuma das nossas famílias também, né? Mas o fato é que até nesse sentido, para a obra de Deus, todo projeto, ele acabou sendo cancelado. Ele acabou ficando de lado. Aquele era o nosso plano. Oramos, colocamos diante de Deus. E, meus amados, não quer dizer porque nós projetamos alguma coisa e até colocamos diante de Deus que aquilo tem que vingar e tem que dar certo. Porque se nós colocamos diante de Deus e oramos no nome de Jesus, nós estamos dizendo que seja então segundo a vontade dEle e não a nossa. E com certeza Ele nos estará abençoando, cuidando de tudo, cuidando de cada um de nós, ainda que os nossos planos sejam frustrados. Os planos de Deus nunca serão frustrados. É isso que a gente precisa entender. Eu estive conversando com um pastor esses dias da nossa denominação e eu ouvi uma expressão tipo: esse ano foi perdido, porque não vamos poder fazer grande coisa. No máximo, as celebrações, como nós somos uma igreja muito missionária, muito evangelística, né? Então, muitas vezes, e que trabalha muito, então muitas vezes uma situação como essa, humanamente falando, faz com que a gente sinta que o ano está perdido. Não. O ano não está perdido, ele já foi ganho na cruz por Jesus. Não está perdido, meus amados. Mesmo que os seus planos sejam frustrados, os planos do Senhor jamais serão. E muito mais do que incluir Deus nos seus planos, muito mais importante é a certeza, a convicção de que nós estamos inseridos no plano do Senhor. Isso é muito mais importante. Você já parou para pensar nisso? Que você faz parte dos sonhos de Deus? Que você faz parte dos projetos de Deus? É o Senhor quem diz: eu é quem sei. Não é você, sou eu. Você projeta, você idealiza, você estabelece metas, você até corre atrás de executá-las, mas se você está debaixo
da autoridade, se você está debaixo dos cuidados do Senhor, Ele permitirá que se frustrem os seus planos para o seu bem. Porque Deus sempre terá algo melhor e mais excelente, mais especial para a minha vida e para a sua vida. Sabe, eu tenho ficado muito cansado nesse tempo agora de quarentena, porque eu entendo que esse é um tempo de arrependimento, esse é um tempo de dobrar-se diante de Deus, esse é um tempo de jogar para fora todo o lixo, tudo aquilo que muitas vezes nós ficamos tentando negociar com Deus. Não, eu tenho esse pecadinho aqui de estimação, Senhor, depois a gente resolve isso, tem outras coisas. Não, esse é um tempo de você se derramar na presença dEle enquanto igreja. Deus está tratando o seu povo, Ele não está permitindo passar por tudo isso. Mas é o mundo todo, eu já falei sobre isso. É o mundo todo que está passando, sim, e a gente está inserido nesse mundo. Deus colocou a gente aqui e somos a noiva dEle, e Ele vai cuidar da gente. Ele vai estar cuidando de tudo. Mas o que muitas vezes, sabe, incomoda é que parece que o mesmo ânimo de certos governadores e prefeitos, que cada um quer ser de alguma maneira, não é, o referencial ou o protagonista de uma saída que todo mundo vai ficar achando, esse é o cara, ele que conseguiu dar a melhor saída, ele conseguiu, ele trancou todo mundo e tal, e foi ele quem resolveu, se não fosse isso. E aí tem muito pastor hoje em dia com uma pregação infeliz, que tudo é fim do mundo, tudo é cenário pré-apocalíptico ou apocalíptico, e eu não sei quando é que vai acontecer apocalipse, eu não sei quando Jesus vai voltar. O que eu sei é que eu estou aqui para pregar o evangelho da graça que transforma. Deixa que essas coisas pertencem a Deus. O que nos é dado saber, Ele nos deu, pertence a nós. Agora, o que não nos foi dado, pertence a Ele. Mas aqui, agora, nesse momento, eu quero dizer a você, você faz parte dos planos de Deus. Nós somos aqui chamados a anunciar essa maravilhosa graça. Olha que coisa tão extraordinária. Você, nesse sentido, é importante, é especial, mas é igual a todos os outros importantes e especiais da terra. Ou seja, somos iguais diante dele, e ele tem pensado ao nosso respeito. Eu é quem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Queridos, esse pensamento, ele tem pensamento sobre todos, mas ele está falando direcionado ao seu povo. Eu tenho um pensamento para vocês, meu povo. Eu tenho um pensamento, eu que sei quais são esses pensamentos, quais são os meus projetos, qual é a minha visão, o meu sonho para você. E não tenha medo, porque são projetos de paz, não é de mal. Eu não quero que você viva angustiado, eu não quero que você viva pesado, eu não quero que você tenha medo de mim. Sabe, tem gente que tem medo de largar as rédeas da vida e entregar nas mãos do Senhor, porque talvez Ele mande para mim alguma coisa que seja ruim, Não, Deus te ama. A gente passa por dificuldade, faz parte da agenda da vida. Problemas fazem parte da agenda da vida.
tristezas também. Mas Deus nos ama. E seja o que for que venha chegar à nossa tenda, à nossa vida, será para o nosso bem, para que tenhamos a paz de Cristo. Não tenha medo dos projetos de Deus para a sua vida, confie. Confie e não duvide. O perfeito amor de Deus lança fora todo o medo. Todo o medo. E é preciso então a gente inculcar isso. É preciso a gente introspectar. É preciso a gente refletir, compreender. Eu é que sei esses pensamentos. Pensamentos de vos dar um futuro, o fim que desejais. Olha, eu sei que a gente não gosta muito de ficar pensando nessa história de fim, não é? Mas a gente sabe, nós sabemos, eu e você sabemos, que temos prazo de validade, né? Se Jesus não vier antes, a morte para a gente vai ser um abrir e fechar de olhos, mas vamos passar por ela. Vamos passar por ela. Então faz parte da vida também a morte. E, muito embora a gente não goste de ficar pensando nisso, eu imagino que deveria ser um ideal nosso terminar essa história aqui de uma maneira que nós possamos não deixar uma herança. É bom deixar uma herança? É bom deixar uma herança. A gente deixar aqueles que nós amamos de alguma maneira amparados, já não basta a dor da separação, não é, da saudade, porque a gente tem dor da separação, a gente sente saudade, né? Mas é isso, a gente não desespera, a gente está em Cristo, então nós sabemos para onde os nossos vão. Mas eu entendo que todos nós deveríamos buscar na vida ter um bom desfecho, deixar um legado, algo que aqueles que nos amaram ou nos amam possam seguir, possam ir atrás. Um exemplo, um bom exemplo para a vida. E eu imagino que deveria ser esse o fim que todos desejam. Para vos dar o fim que desejais. Eu gosto mais de uma tradução que diz assim: para vos dar um futuro e uma esperança. Aí deixa aberto, não é de uma maneira, a coisa fica de uma maneira mais ampla. Porque para mim essa história de futuro e esperança diz respeito à eternidade. E a nossa esperança está na eternidade, porque Cristo habita os céus, está à mão direita do Pai, que nos garante que eu e você fazemos parte dos seus planos. Agora note que tem um processo e uma caminhada proposta. Porque, querido, querida, por mais que você esteja passando um momento muito difícil na sua vida, por mais que você esteja sofrendo angústias, eu sei que muitos de vocês estão,
porque tem vindo falar comigo. Meu WhatsApp pipoca de mensagens. Eu tenho visto a angústia do povo, o sofrimento do povo, a tristeza do povo. Não fique triste. O Senhor tem um futuro e uma esperança para você. Você faz parte dos planos de Deus. E isso não é falácia. Isso é uma realidade. Talvez as coisas não estejam acontecendo da maneira que você queria ou esperava. Mas se você está em Cristo, você é a noiva de Cristo, o Senhor, Ele estará sempre cuidando de tudo, para que o melhor dele se dê na sua vida. E lembre-se disso. Apesar do que muitos pregam e anunciam, o céu não é aqui. O céu não é na terra. É depois da terra. É depois daqui. Ele vem. Se o momento é difícil, Deus tem planos melhores para você. Se o momento é extremamente bom, Deus tem planos melhores para você. E os dele não são frustrados. Não são frustrados. Nós cremos num Deus que quer ser encontrado. Nós cremos num Deus que quer se apresentar todos os dias. Existe um pensamento na teologia chamado de revelação progressiva. E o que seria essa revelação progressiva? É que Deus na história, Ele foi se apresentando progressivamente ao homem, de acordo com as suas capacidades, de acordo com o entendimento de cada geração. Mas essa revelação progressiva também se dá na minha e na sua vida, de maneira particular, não só na história geral, mas na história minha e sua. E olha só o que ele diz. Ele diz: eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, me invocareis. Ou seja, você vai convidar Deus para fazer parte da sua vida de maneira íntima. É chamar para dentro, não é evocar, é invocar. Você me invocará, diz o Senhor, me chamará para dentro da sua vida, da sua história. Ou seja, é um convite que você deve fazer, abrindo a porta do seu coração. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Me invocareis, diz o Senhor. Passareis a orar a mim. Um segundo ponto aqui que ele diz: me invocareis, passareis a orar a mim. Ou seja, é estabelecido um relacionamento, um convívio, o diálogo. Não existe relacionamento sem diálogo. É preciso haver diálogo. Tem muita gente que pensa que oração é você de repente diz tudo que vem na telha a Deus. E aí,
Quando você disse tudo o que você queria, você encerra o assunto com um amém na cara do Senhor. Isso não é diálogo, isso é monólogo. Eu lembro de uma história que uma vez perguntaram a um certo bispo anglicano, lá na Inglaterra, quanto tempo ele passava orando por dia. E aí aquele bispo disse que por dia ele devia passar mais ou menos 1 hora em oração, de 1 a 2 horas em oração. E aí a pessoa que fez a pergunta, fez outra pergunta ao bispo e disse: mas o que é que o senhor tem tanto a dizer a Deus? O que é que o senhor fala tanto para Deus? Ele disse: não, falando são só 10 ou 15 minutos. E o resto do tempo? Eu passo ouvindo o que ele fala ao meu coração. Diálogo, relacionamento. Muitas vezes Deus vai abrir a boca quando você fecha a sua e você diz: assunto encerrado. Já disse o que eu queria e pronto. Diálogo, relacionamento é estabelecido. Passareis a orar a mim. E que coisa linda, ele diz: e eu vos ouvirei. Eu vos ouvirei. Mas ele diz uma coisa aqui muito importante. E que isso, com certeza, seja qual for a situação que nós estejamos vivendo nesse momento, ou eu ou você, qualquer pessoa que invocar o nome dele, ele diz aqui: como é o segredo de ser encontrado? Qual é o segredo de ter esse encontro pessoal com Ele? Sabe uma coisa eu tenho percebido na minha caminhada? São nos momentos de crise que nós acabamos nos colocando mais acessíveis a Deus. Nós somos muito ensimesmados, achamos que somos tão importantes que nós simplesmente, até em muitos momentos da vida, esquecemos de Deus. Mas quando vem a crise, quando vem a dificuldade, ai meu Deus, né? Ai meu Deus. Ele dá aqui a receita. Ele é como alguém que brinca de esconde-esconde, mas ele sai botando assim, né, as setas indicando qual é o esconderijo dele. E ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Você tem buscado a Deus de todo o seu coração? Porque ele diz: quando me buscardes de todo o coração, eu serei achado de vós. Ou seja, você vai ter um encontro comigo. E uma coisa maravilhosa isso acontece quando a gente busca de todo o coração e tem esse encontro com Ele. Seja qual for a história ou situação pela qual eu ou você estejamos passando, Ele diz: e farei mudar a vossa sorte. Olha que coisa linda. Sabe o que quer dizer farei mudar a vossa sorte? Eu vou mudar a tua história. Vai dar uma guinada. Porque quando você estiver junto a mim, tudo será diferente. Que Deus te abençoe. Não se desespere. Não se angustie. O Senhor vem
Ele está vindo. Busque a Ele. Entregue-se a Ele. Invoque o nome do Senhor. Relacione-se com Ele. Muitas vezes somos nós que não estamos dando a chance, a oportunidade a esse relacionamento. E Deus só está esperando esse ok da sua parte, com o coração totalmente aberto e disponível. Se renda, se entregue e viva. Que Deus os abençoe. Louvemos ao Senhor. Quando eu acho que entendi o teu